Bom dia. Mais de 250 milhões de crianças pelo mundo estão fora da escola. Mais de 330 milhões de crianças estão na escola, mas falham em aprender o mínimo necessário. O resultado disso: 6 em cada 10 crianças de 10 anos no mundo não sabe ler nem interpretar um texto simples. Quem disse isso não fui eu, não é a FDG. Quem disse isso foi a Amilcar Bull, em 2017. A Amilcar Bull é líder da Comissão Internacional de Educação, fundada pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido e enviado especial da ONU para a Educação Global, Gordon Brown. E não é só isso que essa comissão tem a dizer. Seguindo essa mesma tendência, até 2030, a soma do número de crianças e jovens no mundo fora da escola ou falhando em aprender o mínimo necessário está projetada para atingir um número ainda mais absurdo: mais de 825 milhões. Isso quer dizer que, em pouco menos de 5 anos, metade de todas as crianças e jovens do mundo terão caído no vácuo do que hoje é mais do que uma crise global de educação. É uma crise global de aprendizagem. Para vencer essa crise, cada nação precisa assumir sua responsabilidade sobre o problema. E o Brasil tem um dos maiores deveres de casa pela frente. No último PISA, exame da OCDE, que avalia estudantes de 81 países aos 15 anos, ficamos no fim da fila. Lugar 52 em ciências, 62 em leitura, 65 em matemática. Na prática, isso significa que 55% dos estudantes brasileiros não atingiram o nível básico em ciências. 50% dos estudantes não atingiram o nível básico em leitura. E 73% não atingiram o nível básico em matemática. Considerados pela OCDE o nível mínimo para exercício da própria cidadania. E mais, somente 1% dos estudantes do Brasil atingiram o nível 5 em ciências. E nenhum estudante brasileiro atingiu a máxima proficiência na prova. Pensando no resumo da jornada da educação básica, este é o resultado do retrato brasileiro, de 100 crianças que ingressam na primeira série do ensino fundamental, só metade conclui o ensino médio. Entre os que concluem o ensino médio, somente 28 aprendem o esperado em língua portuguesa. E apenas 7 aprendem o que seria esperado em matemática. E não para por aí. Se olharmos de uma perspectiva econômica, vemos que a versão brasileira da crise de aprendizagem custa caro aos cofres públicos. Considerando somente o ensino básico, as perdas por ineficiência, reprovação e abandono trazem prejuízos estimados em 50 bilhões de reais por ano. Como dirigente de uma instituição de educação, considero vergonhoso ouvir essas notícias. E imagino que vocês, educadores e dirigentes,
também não devam ficar confortáveis. Estamos todos fartos. E é por isso que, ao invés de desanimarmos, precisamos nos encorajar. Nossa missão é a mesma do fugitivo da caverna de Platão. Nossa missão é converter as pessoas para o bem. Educar é converter as pessoas para o bem. Para comprovar isso, pensemos no aluno fictício João. Como João concluiu o ensino médio, ou concluirá o ensino médio, vejam o prognóstico de vida de João. João terá, em média, R$3.000 a mais de renda por ano, o que soma R$159.000 ao longo de sua vida produtiva. João terá uma expectativa de vida 3 anos maior, devido a uma vida estatisticamente mais saudável. João tem uma chance 3 vezes menor de se envolver com a criminalidade e ir parar atrás das grades. Está também 66% menos exposto a uma morte violenta. Tudo isso por ter completado a educação básica. É isso que quero dizer quando digo em converter alguém para o bem. É claro que não é só isso. Compete ao João, como protagonista de sua vida, a decisão diária pelo caminho do bem. Mas cabe a nós, como os fugitivos da caverna de Platão, que compreendemos a realidade e não apenas as sombras, mostrarmos a ele e a tantos Joãos que educamos todos os anos que esse caminho existe. Saber disso e disseminar isto é fundamental. Dotar a educação de sentido para nossas crianças e jovens é essencial, principalmente nos dias de hoje, em que as virtudes andam meio esquecidas. Por isso que evoco Platão. Para ele, o bom não é só a origem do bem. É a origem também das virtudes, do belo e da justiça. Nós começamos ontem com um concerto de abertura com clássicos da boa música, da ópera ao contemporâneo, não por acaso, mas como um sinal de que o justo, o belo e a virtude precisam ser revalorizados. E se nós conseguirmos reter cada João em sala de aula, ciente de que há um caminho do bem, do belo e do virtuoso, por meio da educação, a gente constrói um país novo. E de novo, não sou eu quem diz. A mesma OCDE, que nos avaliou tão mal no último PISA, é quem diz que o Brasil consegue multiplicar em até 7 vezes o seu PIB até o final do século, caso façamos a coisa certa em educação. Esse é o tipo de sonho que só uma boa gestão na educação nos permite alcançar. É pensando em boa gestão que quero contar uma história brasileira para vocês. Em 1985, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, um engenheiro e professor universitário, José Godoy, meu pai, liderou uma missão de professores da UFMG a países do hemisfério norte para estudar mecanismos que faziam a diferença em qualidade e produtividade industrial. A última parada deles foi o Japão.
A pergunta que motivou essa visita era entender como o Japão tinha saído da devastação do pós-Segunda Guerra à posição de segunda maior economia do mundo em 40 anos. Lá encontraram, acima de tudo, gente preparada e disciplinada, que trabalhava à luz de método de gestão. Mas aí vem o mais interessante. Na mesma semana em que chegaram ao Japão, chegou também a delegação sul-coreana, que tinha ido lá para entender a mesma coisa. O professor Godoy, que aqui está, imaginou o seguinte: com acesso a esse conhecimento, temos tudo para transformar o Brasil. Temos população jovem, recursos naturais, bom clima. Já da Coreia do Sul, não dá para esperar muito. E isso era reforçado pelo fato de que, naquela época, o PIB per capita do Brasil era o mesmo PIB per capita da Coreia. Assim, as duas delegações de professores e pesquisadores fizeram o mesmo tour. Visitaram fábricas, empresas, universidades e instituições do governo, a fim de identificarem o que estava por trás do sucesso estrondoso dos japoneses. Aqui no Brasil, o método de gestão que veio dessa pesquisa foi usado para transformar várias áreas do nosso país. Desde governo até empresas, indústrias, serviços, o agronegócio. Muitas das inovações que permitiram o crescimento do nosso país vieram daquela viagem. Mas enquanto o Brasil viu um ótimo crescimento produtivo com aquele conhecimento, a Coreia do Sul viveu uma revolução ainda maior. O PIB per capita da Coreia do Sul quase que quadruplicou e hoje é 3 vezes o PIB per capita do Brasil. Qual foi a diferença? O que a Coreia fez que o Brasil não fez? Ainda no Japão ficou claro que o melhor investimento que poderia ser feito em busca de desenvolvimento não era em máquinas, não era em processos. O melhor investimento era em quem conduz tudo isso. Pessoas, capital humano, mentes preparadas desde a base. A Coreia levou isso tão a sério que, além de transformar a sua indústria, cuidou de fazer um pacto nacional pela educação. Era governo, empresas, famílias, juntos, para transformar o aprendizado das crianças e jovens do país. Deu tão certo que até hoje a Coreia do Sul é o país que mais gera patentes intelectuais no mundo. E foi essa diferença que permitiu que aquele país pequeno, relativamente pobre e sem muito potencial, se tornasse o melhor aluno da classe das economias emergentes. Foi por constatar isso que nossa história com a educação começou e continua, por senso de propósito e por senso de missão. Pensando em nosso dia a dia, quem aí já não sentiu do colega educador aquele olhar de desânimo, com a sensação de estar enxugando gelo? Quem aí não ouviu de um pai, de um colega ou até de um aluno que a educação brasileira não tem jeito? Qual educador nunca ouviu em tom de deboche ou desmerecimento ao seu ofício de educar? Mas mesmo assim,
nós perseveramos. E é por saber que há países que saíram desse lugar em que o Brasil está, que a nossa decisão é por não se conformar. Se outros conseguiram, por que nós não conseguiríamos mudar a nossa realidade? A professora Maria Helena, que também está conosco, é prova dessa fé na mudança. Pedagoga, arregaçou as mangas, estudou a fundo e conseguiu adaptar o método e ferramentas de gestão à realidade da escola, do jeito brasileiro, com simplicidade e respeitando a cultura da educação. Não foi sem dor. Foi necessário vencer muitos paradigmas. Paradigmas como o quê? Como de que nada pode ser feito para garantir o aluno em sala de aula. De que não dá para ser proativo em termos de aprendizagem. De que não tem forma de trazer as famílias desengajadas para a comunidade escolar. E já se vão quase 30 anos de caminhada da professora em gestão para resultados na educação. 30 anos, 16 livros e um modelo de gestão que fala a língua da escola. Que funciona porque é simples e porque respeita o professor como verdadeiro protagonista da nossa educação. E é por essa razão que a FDG virou a fundação da GIDE. Somos gente entusiasmada, que acredita que pode ajudar o Brasil a se transformar a partir da gestão da educação básica de qualidade. E o que é a Liga da GIDE? É a nossa comunidade. Já somos 70 mil educadores conectados em todo o Brasil. E hoje, juntos, realizamos esse festival. E por que a gente? Por que só agora? Porque juntos nós sabemos que atacar de frente a nossa crise nacional de aprendizagem já não depende de missões internacionais. Não depende de pesquisar em outros países o que eles têm feito com suas próprias escolas. A GIDE é coisa nossa, do Brasil. E são tantos os casos de mudança que essa comunidade promoveu em nosso país, que podemos, por um momento, esquecer as missões internacionais e focar apenas em fazer o nosso dever de casa. Podemos aprender com quem já fez e aprendeu a fazer bem. São exatamente essas as nossas estrelas da classe, as que têm tido os melhores resultados nacionais. Essas vêm aqui nos dar o exemplo de que redes de escolas estaduais e municipais que tocam a nossa educação básica podem transformar seus resultados. Nós vamos ouvir mais sobre o caso do Ceará e sobre como a educação de lá foi transformada. Vamos ouvir os avanços do Rio de Janeiro e os efeitos que eles tiveram para o aprendizado de jovens e crianças. Vamos falar sobre o caso de Manaus e o que podemos aprender com os professores, com o que eles fizeram de novo. Vamos receber amigos nacionais e internacionais da Liga da GIDE para nos contarem mais sobre o que eles próprios têm feito para enfrentar suas crises de aprendizagem e o que nós podemos aprender com isso. Seja muito bem-vinda Patrícia Sierra, da Fundação Pés Descalços. O Festival de Educação da Liga da GIDE existe exatamente para que essas experiências da nossa comunidade
possam ser compartilhadas. Porque fica cada vez mais claro para nós de que nada adianta ficar satisfeito em ter ilhas de excelência quando se vive em um país de dimensão continental. A excelência tem que se transformar em regra e não em exceção. E é por isso que fazemos um festival, para que essas experiências sirvam como fonte de aprendizado, para espalharmos os seus efeitos para outros educadores e gestores responsáveis pela educação no Brasil. Se você está aqui, mesmo que tendo contato conosco pela primeira vez, você já é convidado a ser desde já um membro dessa liga. Participe, pergunte, compartilhe as suas experiências, absorva o que puder dos nossos painelistas e palestrantes, porque no final do dia é você o protagonista da transformação que queremos. E por falar em protagonismo, a gente sabe que liderança é fundamental e é o primeiro passo para a mudança. Por isso, peço a vocês a gentileza de participar desta pesquisa por meio deste formulário que está no QR Code na tela. É um formulário de autoavaliação de liderança que vai dar a você, a cada um de vocês, a ideia de como você está indo nessa batalha até o presente momento e de possibilidades de melhoria para que você se aprimore ainda mais como líder na educação. De nossa parte, somos movidos pela vontade de melhorar, sempre, de sermos mais desenvolvidos, que tenhamos gente liberta da caverna da pobreza, da violência, da dependência e do subemprego. Somos movidos por um desejo de converter os jovens e crianças do nosso país para a educação, para o bom uso de seus plenos potenciais e da sua cidadania, sempre para o bem. Porque se convertemos nossos jovens para o bem, mudamos para sempre e para melhor o Brasil. Na longa história da AGIDE, já conseguimos alcançar 1 milhão de capacitações de educadores. E por meio deles impactamos positivamente a aprendizagem de mais de 10 milhões de alunos em 12 estados do Brasil. Nosso objetivo é seguir nessa trajetória e impactar cada vez mais, até transformarmos de vez a aprendizagem das nossas crianças. Você já faz parte dessa história e, mais importante, faz parte desse futuro. Este festival da Liga da AGIDE é nosso e eu desejo que cada um de vocês aproveite o máximo possível. Muito obrigado.